Fatos e Relatos conta com o apoio da agência WN, Clínica Gênesis, Unimídia e Citolab. Cheguei chegando. Como é bom poder dizer cheguei chegando. A gente sempre chega em algum lugar e a gente tem que saber por que está lá. Então, me chamo Edith Wendland, estou aqui para mais um podcast com uma pessoa especialíssima. Uma pessoa, como eu conheci a Andresa só aqui, o Marcelo posso dizer que é uns 20 anos. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, estou com uma pessoa que nós vamos falar de um assunto que é muito relevante. E quem sabe, você que está assistindo esse podcast, você que vai me seguir no YouTube, você que tem curiosidade sobre um assunto muito especial. Marcelo, de 3 a 6% no mundo, as crianças têm altas habilidades. Vou confessar uma coisa, eu esqueci de virar isso aqui, Marcelo. Vamos virar. A Patrícia vai dizer, pelo amor de Deus, de novo. Quando isso aqui terminou, nós temos que parar de falar, tá? Brincadeira. Rapidinho. Mas, Marcelo, eu comentei em Ribeirão Preto, quando nós estivemos na tua casa, que você, e eu poucas vezes tinha falado isso, mas só agora, com o conhecimento científico, que eu entendi e também por que eu me formei, por que eu continuei fazendo clínica na saúde, por que neurociência em psicologia é para entender o ser humano, para entender por que um menino chamado Marcelo era tão diferente, que tinha ideias diferentes, que tinha percepção diferente. Então, isso que falar de altas habilidades para pessoas adultas. Quando falo de 3 a 6%, eu não estou eliminando aquele senhor de 60 anos, aquela pessoa de 40, de 50 e de 40, mas a importância de nós descobrir, de nós saber avaliar, das empresas, atenção empresário, dê oportunidade para alguém. Quando tu percebe, e esse alguém, 3 a 6%, Marcelo, isso é no mundo, já repeti isso, mas assim, às vezes temos máquinas na nossa frente. E hoje está começando no Brasil, o que já não é mais nos países de primeiro mundo, a era do diploma. O que é a era do diploma? Nós temos muitos diplomas e não sabemos se aquele diploma a gente tem habilidade do que a gente aprende, se a gente realmente... O conhecimento, fazer uma faculdade é conhecimento. Mas se esse conhecimento faz parte da minha habilidade. Então, esse é o assunto, descobrir altas habilidades. Marcelo, te apresente. De onde você é? Eu falei que eu estava na frente de uma pessoa que tem altas habilidades. Mesmo não fazendo o teste, eu posso assinar isso por você. Bom, Edith, eu agradeço, tá? De coração mesmo, porque as palavras vêm de você, que eu sempre te admirei, você sabe disso. E hoje você é doutora nisso que você está falando. Então, a habilidade de já ter essa visão, de enxergar o diferencial nas pessoas, você já tinha desde sempre. Então, é um perfil seu, é um dom, e hoje você é doutora nisso, né? Então, eu me chamo Marcelo Rodrigues, né? Eu sou de Ribeirão Preto e trabalho com vendas, sou representante comercial e atualmente eu estou na empresa Lupo, né? Meias, cuecas, enfim, Lupo Sport, uma empresa que sempre sonhei de estar nela, né? E consegui o meu objetivo. Então, Marcelo, assim, você hoje tem essa consciência de que nós trabalhamos junto, então, por muitos anos, e depois você voou. E lá, mesmo na empresa, Lupo, eu vou usar o nome de vocês, tá? Com todo respeito para todos que adquirem os produtos. Mesmo nessa empresa, você sentiu que você... o Marcelo, deixa eu só explicar para todos que estão ouvindo e continuar assistindo.
O Marcelo vinha de um ramo, não vamos entrar em mérito, mas eu vou explicar um pouco, para de repente, você que está num ramo, você que está desenvolvendo uma atividade e você sabe que tu pode mais, ter coragem para desenvolver as suas habilidades, ou qualquer empresário, ou qualquer artista. Altas habilidades não é tirar 10 no boletim. Claro que pode ser se você quiser seguir alguma profissão nessa área, mas assim, eu tenho habilidades com matemática. Pô, eu posso ser um professor, eu vou fazer mais faculdades, mas a gente pode ter a habilidade de ser um bom cozinheiro. Então, o que eu estou tentando estimular? Para você que está me ouvindo, você que está me seguindo no podcast, você que vai ouvir o Marcelo um pouco do que eu estou falando, é para você ter coragem de repente, quantos anos você tinha, Marcelo, quando você resolveu ir para um outro ramo desconhecido? Quando você começou com representação? Oi, Edith, a minha história é um pouco assim, que nem você acabou de falar, eu vim de um outro ramo, né? E eu tive a percepção que naquele momento tinha chego o fim aquele ciclo para mim. E eu tinha que buscar outras oportunidades. Eu sempre pensei dessa forma, tá? Eu sempre quero melhorar em tudo na vida, no profissional, no pessoal. Vou te interromper. O Marcelo, essa era a diferença. Essa era a diferença. 20 representantes, um poderia dizer uma coisa, outra, e ele chegava, qual é a meta? Eu vou atingir a meta. Então, sempre Marcelo, acreditando, né? Sempre acreditando e querendo mais. Então, altas habilidades, quem tem, acredita em si. Então, e naquele momento eu achei que tinha terminado o meu ciclo e eu tinha que buscar novas oportunidades. E eu falo que na nossa vida o que acontece, nada é por acaso, sempre tem um propósito. E naquele momento que você apareceu na minha vida, cheguei a você através do meu irmão, né? Você vai lembrar disso. E para mim foi uma excelente oportunidade naquele momento. Eu estava disposto a realmente a mudar o ritmo da minha vida, até porque eu tinha uma empresa naquele momento, eu tive que abrir mão. Atenção, era dono. Eu tinha uma distribuidora, né, de produto alimentício, eu tinha uma equipe de venda que eu comandava, eu cheguei a ter, acho que 10 representantes na época, 10 vendedores que fazia região na época de Marília, Bauru. Então, e eu tinha apenas naquele momento, quando eu comecei com essa empresa, 24, 25 anos. Então, eu falo que a vida também me ensinou muita coisa, Edith. Então, eu sempre fui disposto a aprender, a melhorar, que nem eu te falei. Então, chegou aquele momento que eu achei que eu tinha que realmente parar com aquilo, né, com aquele segmento, e você abriu as portas para mim. E é por isso que eu te falo que nada é por acaso, sempre tem um propósito. Meu pai sempre foi um professor para mim dentro de casa. Eu aprendi muito com ele, porque a vida inteira também ele trabalhou na área comercial e sempre me ensinou, não só como pessoa, mas como ser um bom profissional. Mas quando eu cheguei até você, Edith, eu falo que você abriu o caminho para mim, porque você mostrou para mim o sentido de você estar na estrada e ter o sucesso. Você não prometeu para mim que eu ia chegar, que eu ia fazer, que ia acontecer. Você falou assim: tudo na vida a gente tem que plantar para um momento a gente colher. E você falou que não era tão simples assim. Eu já sabia, eu tinha um pouco de experiência, mas você fez eu enxergar e eu ter mais disposição, porque assim, hoje, muita gente talvez vê aonde eu cheguei e... Não sabe o caminho que tu trilhou. Que eu percorri, que foi muito, com muita dificuldade. Podemos falar muitas horas aqui. Exato, sobre isso. Temos assuntos sobre isso, você sabe, e por isso que eu falo que você me ensinou. Você falava assim naquele momento: Marcelo, o segredo é estar na estrada. Você tem que sair de segunda, voltar na sexta. Não vai ser fácil, mas se você não fizer isso, você não vai chegar no seu objetivo. Porque eu falo assim, Edith, tem muita gente que sonha, mas poucos faz por merecer para chegar aonde ele almejou.
entendeu? É dificultoso. A gente sabe, o dia a dia nosso não é simples. Não é fácil, não nada é por acaso, nada, Marcelo. Nada chega de mão beijada, vamos dizer, na nossa mão, né? Então a gente tem que percorrer e realmente, quando você está no início, o caminho é mais dificultoso. Hoje eu posso dizer que, graças a Deus, eu estou numa empresa que ela me abre portas, eu estou nos principais clientes da onde eu trabalho e com as principais pessoas do segmento. Então, eu falo, ela me proporcionou isso. Só que voltando lá atrás, quem abriu essa porta para mim foi você. Porque você me mostrou o caminho. Você falou, Marcelo, vai ter momento que você vai ter vontade de voltar. Posso contar um fato? Pode falar. Olha só. Um dos fatos do Marcelo, isso vale para te estimular. Esse programa esse podcast, isso é para estimular pessoas que gostariam de ter coragem. Então, o Marcelo teve coragem de parar e recomeçar. Tive essa percepção. De quem mandava e de repente ser mandado. Ninguém mandava lá, mas a autoestima era o combustível. Sempre, Exato. Sempre foi. Hoje de manhã eu estava falando isso. Autoestima, elogiar a pessoa, motivar a pessoa, mesmo que não aconteça nada, esse é o combustível. Mas o Marcelo, numa quarta-feira, dinheiro, né, Marcelo? Nunca me esqueço. Ele disse, Dita, eu não vendi nada. Né, Marcelo? E aí... Ele disse, acho que eu volto para casa. Eu digo, tu não volta, porque daí tu não pode voltar. Eu vejo se eu tenho R$50 e te mando. E o que aconteceu outro dia, Marcelo? Eu vendi a venda que foi pela semana toda. E você me deu essa condição, né? Porque naquele momento, realmente, eu estava desanimado. 3 dias na estrada sem vender nada, só gastando. E você me falou aquilo. Então, é a gasolina que faltava ali. Porque um dia eu recuperei os outros 3, né? Então, se a pessoa desiste, mas aí entra... Você que tem um filho com alta habilidade, você que tem uma pessoa do teu lado, o estímulo, mas não é um estímulo de agradar. Né, Marcelo? Exato. De passar a mão na cabeça, não, né? Eu disse, Marcelo, você não vai voltar, você vai fazer o que tem que fazer. E outro dia ele ligou, uma energia... E você só falou isso porque também você acreditava em mim, sim, né, Edith? Muito. Porque vai muito de perfil, diferente. né? Marcelo, altas habilidades, quem tem? Aquela pessoa que faz mais do que os outros pensam em fazer. Aquela pessoa que tem... criatividade, aquela pessoa que era e não tem medo de errar, aquela pessoa que continua. Esse programa é para estimular pais a se encontrarem, olhar para os seus filhos, e às vezes aquele filho, ele tem ideias, ele apronta, ele faz um monte de coisas que não são da maioria das pessoas, que a maioria, altas habilidades a gente não tem porque quer ter, mas tem porque descobre. E aí, Marcelo, poucas pessoas, às vezes, os adultos não conseguem desenvolver a sua habilidade porque não tem alguém que vê, não tem um pai que é um professor que orienta, e não tem coragem de dar essa volta, assim, de parar onde está e recomeçar. Porque eu falo que na nossa vida, Edith, a gente tem que ser persistente e não insistente, né? Porque se a gente for insistente, a gente não vai enxergar, talvez, outras oportunidades, outros caminhos. E a gente vai ficar sempre naquela mesmice. Então, eu, nesse momento, por isso que eu falo que eu sou persistente. E eu passo isso para minhas filhas, sabe? Eu falo que a gente tem que persistir, porque não deu certo aqui, a gente tem que entender que talvez o nosso sucesso está em outro caminho, em outro negócio. Sim. E naquele momento, eu acho que eu tive essa visão, por isso que eu tomei esse caminho e eu passo isso para minhas filhas, principalmente hoje a Pamela, que trabalha comigo também, eu falo para ela assim... E a Pamela, tu viu que as tuas 2 filhas, quando um pai, vamos falar dos filhos, o Marcelo tem altas habilidades, não precisa de teste, até pela coragem, sempre ficava na ponta. Ele dizia, eu não quero. Hoje o nosso saudoso Orlando,
que vocês diziam, não, eu vou ter o primeiro lugar. E o Marcelo Uma dizia competição assim, saudável. o segundo lugar não me interessa. Exato. Então, esses pequenos lances, mas fazia por merecer. De segunda, muito cedo, estava na estrada. Marcelo, você sempre foi uma águia. E Edith, por isso que eu te falo que eu passei para minhas filhas também para elas terem essa visão, que nem eu ia te falar da Pamela, que ela trabalha comigo na área comercial. Então o dom dela também eu percebi desde cedo que ela tinha esse dom na área comercial, diferente da Paloma, que é a mais velha, né? Que hoje até ela é casada e o dom dela é um pouco diferente. Ela é muito boa naquilo que ela faz. Ela se destaca onde ela trabalha. 20 anos, olha só, pai e filha. O pai voou. Se eu contar a história do Marcelo, eu estou falando que quando tu começou a trabalhar, que tu entrou na empresa e nós fazia treinamento direto. Você tinha quantos anos? 30 anos, mais ou menos. E eu digo, esse cara é bom. E eu dizia para ele, eu falava, cara, você é muito bom. E quando ele disse, eu vou para uma outra empresa, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Eu digo, Lupo, meu Deus, vão ver o potencial, e um potencial de organizar, um potencial de conquistar, um potencial de fazer tudo. Ele percebeu a filha, atenção, pais, deixa teus filhos fazer o que querem. Mas tenta descobrir, dar um caminho. Hoje tem muito, Marcelo, muito oba-oba. O Edith, até... E eu me preocupo com isso, que eu atendo a Clínica na Saúde, Marcelo, foi 4 anos, exatamente para poder atender criança de 1 aninho até vovô de 94 com demências, né? Mas aí eu vejo, vou falar um pouquinho da Pamela, ela era diferente. Ela com 2, 3 aninhos, ela queria desfilar. E aí o pai não diz, filha, tu tem que fazer faculdade, porque faculdade é essencial. Mas faz 1 ano depois, isso não tem importância. É o que eu falo, Edith, lá em casa e a gente... ela é representante. Exato, a gente e a outra teve... filha é advogada. Exato. Então, a gente teve essa liberdade dentro de casa para enxergar isso e dar também essa autonomia para escolher. Porque a gente vê realmente isso que você acabou de falar, que tem muitos pais que forçam o filho a estudar, fazer tal curso. E eu acho que você tem que fazer aquilo que você se identifica realmente. Então, por exemplo, eu já percebi isso na Pamela, não é à toa que hoje ela trabalha comigo e está se destacando absurdamente também. Ela é muito nova. Ela vai voar. Até aquilo que nós estávamos comentando um pouco antes de começar o programa. A faculdade é muito importante, só que eu falo que a faculdade da vida, da prática ali, é só o dia a dia que vai te ensinar. E isso vem acontecendo com ela. Ela é uma pessoa ainda que ela tem muito que aprender, mas não tenho certeza que ela também vai ser uma águia. A maior faculdade ela está tendo. Ela está tendo. E a Paloma, até eu não esqueço, eu vou te contar uma passagem aqui, que a Paloma ela fazia direito, né? E tinha um escritório que ela poderia fazer como que ela tem o estágio. Uhum. E quem falou desse estágio para ela foi uma outra amiga de faculdade e falou assim, Paloma, tem lá um escritório que eu tava, mas não é legal, que não sei o que, não tem oportunidades. E a Paloma veio falar comigo e explicou, falou, papai, tem essa situação e eu preciso fazer o estágio. Só que a menina, eu falei assim, Paloma, cada um tem uma visão do negócio. Ela saiu de lá falando tal coisa. Vai lá e dá o seu melhor. Porque você vai fazer não só pelo escritório, mas por você agora mesmo. Agora eu voltei há anos atrás. Não é verdade? Nós falávamos. E você me ensinou a partir disso também. Marcelo, dá o seu melhor. Dá o seu melhor. E ele passou isso para as filhas. E isso é importante, vai de geração. Aí, Edith, o que aconteceu? Ela foi fazer esse estágio, ela começou a se destacar, chegou num momento que ela era, vamos dizer assim, a gerente do escritório, ela que contratava as pessoas. Isso num período muito curto. Então, aí eu falei para ela, você tá vendo? Viu, para uma, isso não era legal. É mesmo aquela história de quando um tá chorando, o outro vai chorar junto ou prefere vender o lenço para ele? Exato, para ele, Marcelo. Não é verdade? Olha, esse programa... Quem sabe você vai ouvir esse podcast daqui 1 ano, meio ano. Nós vamos falar de algo... você tem alta habilidade, mas assim, o que nós vamos falar? Contaminação.
Então, a maioria das pessoas, e elas não têm culpa, às vezes vão se envolvendo, é a contaminação que te tira nos grandes negócios, muitas vezes. Edith, e você sempre bateu muito nessa tecla de contaminação. Você Sim, falou uma coisa muito importante. Estou vivendo o passado. Quando você está num ambiente que tem... Todos os ambientes que você vai estar, vai ter aqueles ciclos de rodinha, cada um... Porque nem todos vai falar o mesmo assunto. Não. Principalmente numa reunião de empresa. E aí é melhor você estar numa roda que as pessoas são otimistas, que acreditam, que vê sempre o lado bom da coisa, ou das pessoas que só estão reclamando, que não está fazendo... Era nossos assuntos. Era o nosso assunto, que a pessoa só vai estar reclamando e não está fazendo nada para mudar o cenário. Porque o importante é você mudar o cenário. Dificuldade todos vão ter. Agora, você vai ter uma visão para, de repente, ter que mudar o caminho, a estratégia, ou você vai ficar ali e você vai chorar junto com os outros, vai reclamar. Vai ouvir. Por que hoje muitos lojistas de 50 anos, de 40 anos, estão fechando as suas lojas? Porque não quiseram modernizar, acompanhar. Porque a nossa vida, o mercado de trabalho, ele é muito dinâmico. Se você não acompanhar a evolução, as mudanças que vem acontecendo, você fica para trás. Isso eu estou falando até como pessoas também. A gente sempre tem que estar melhorando em algum aspecto. E outro detalhe que eu tinha lembrado e agora voltou na minha mente aqui, é em relação assim, ó, aquilo que você falou na quarta-feira. Ah, Marcelo, Edith, eu tô sem dinheiro, eu vou ter que voltar embora. Não, eu vou fazer um depósito agora para vocês. Você não vai voltar, você vai fazer isso. Você pedia pro Rafael na época, não lembro, eles iam pro banco ali naquele momento, na época a gente nem fazia Pix, que não existia, não, tinha lembra? Que depositar, tinha que ir na boca do caixa ou no caixa eletrônico. Quantos anos você está na Lupo já? Na Lupo, 10 anos. 10 anos, 10 anos. Fez agora em dezembro 10 anos. Então, conheci o Marcelo há 20 anos 20 atrás. anos? Um menino. Ô, Edith. Um menino que tinha tudo para, de repente, não andar como andou. Aproveitou todas as oportunidades, era o primeiro que chegava, o último que saía, e já chegava chegando. Sempre com alto astral, você sabe disso, né? E acreditando. Eu tô querendo estimular você. Você que está ouvindo, querendo dizer assim, ó, pare agora, 2026. Pare e pensa o que vale a pena. E quando alguns representantes paravam, te lembra? Muitos pararam. No meio do caminho. Eu não tinha nenhum problema. Eu dizia, cara, pare, vê o que tu precisa fazer. A harmonia, a paz foi sempre nosso caminho, né? Exatamente. Com os outros que paravam. A gente via, por exemplo, falando de representante, e até para você que está nos assistindo, como que a gente descobre. Porque o que nós queremos dizer para as pessoas, Marcelo? Veja no que você é bom. Eu sei que muitas vezes tem que trabalhar um tempo no que a gente não gosta, a gente tem que se esforçar, tem que se dedicar, mas tenta descobrir, não te deixa contaminar, faça o que você é bom. E aí sim, hoje a faculdade era que nem o 2º grau antigamente, você precisa fazer, mas você não tem idade. Olhem bem para mim, eu formei os filhos. Eu dava muito treinamento. Marcelo pode falar disso, muita palestra. E aí eu comecei as faculdades e nunca mais parei. Vou terminar o mestrado em julho. Vou ter que ficar uns dias fora, em Madrid, para concluir. Então, não tem idade para você começar. E você é exemplo para qualquer pessoa, viu, Edith? Porque você sempre teve essa motivação, esse alto astral. Mas era muito festeiro, isso sim. Mas a gente também... Não, agora eu vim de 3 dias de festa, dormindo às 6 da manhã. Mas que bom, isso é um significado que também você participou de alguma realização de alguém, né? Sim. Da sua neta, né? Então, neta na medicina, filha na... Então, eu falo assim, Edith, você fez parte da história dela também. Sim, e tá fazendo, né? Morou 7 anos com nós. Agora, em relação àquilo que eu ia te falar de
daquele depósito que você fez. Sabe o que é importante também? Eu falo que você ter ao seu lado uma grande mulher. Você conhece a minha esposa, a Simone. Ah, sim. E ela sempre foi aquela guerreira que estava ali junto comigo. Sim. Vamos sofrer junto, mas vamos vencer junto. E eu falava com ela, ligava, ela, não, pode ficar aí que vai dar certo, você vai conseguir. E também isso motivava eu também, né? Tá na estrada, né? Porque a gente precisava do dinheiro, mas também tinha que ter um emocional bom, né? Sim. Então... Quando nós falamos de contaminação, isso é um bate-papo aqui. A vida como ela é, fatos e relatos. De repente, para você não interessa o que falamos até agora, mas o que a gente continua falando. O Marcelo falou da Simone e realmente você chegar em casa, isso é tão importante. Isso que vai além de um podcast simples que você fala um assunto. Não, isso aqui é como a vida é. Exato. Marcelo, como a vida é. Olha só, o representante está... Atenção, mulheres, pode valer para homens. O cara está trabalhando, muito feliz. Entramos numa área, o que vai te estimular. Já pensou? Você, o homem ou a mulher, tanto faz, trabalha, vem de um ambiente feliz, chega em casa e tem alguém que não continua essa alegria? Com o tempo ele vai querer ficar só na estrada e tu não sabe por quê. E conheço bastante gente assim, viu, Edith? Você quer sabe. da estrada, pelo amor de Deus? Isso é um fato, tá? Exatamente. Então, não Por interessa a profissão que tem, né? Exato. Como é que você está vendo esse 2026? Como é que você está vendo isso como negócios? Diferença para qualquer profissão. Fazer ainda um apanhado ali, que tudo é de descobrir habilidade. Se não tem habilidade, em alguma coisa você é bom. Altas habilidades é, no mundo inteiro, 3 a 6%. E muitos talentos estão perdidos e não sabem que tem. E às vezes não descobrem porque ninguém aposta, porque não encontraram as pessoas certas, porque na família, o que é isso? Você não vai chegar lá. Marcelo, tu sonhava em estar num lugar tão privilegiado? Em todos os sentidos, não vamos falar do lado financeiro, mas em todos os sentidos você hoje é um exemplo. Eu estou na frente de um exemplo de pessoa, do mega exemplo. E de coragem, né, menino? Sim, é o que eu falo, Ele Edith. é o menino, tá? Nosso menino. Vai ser sempre o menino seu, sempre né, Edith? É meu menino. E é o que eu falo, você tem que acreditar nas coisas. Porque se eu não tivesse acreditado, eu não teria chego realmente onde eu cheguei hoje. Eu sempre falo, assim, principalmente para as pessoas mais próximas, né? A gente não pode ser aventureiro. Não. Mas em todo momento a gente tem que... né? Mas a gente tem que arriscar em algum momento. Porque se você ficar sempre na zona de conforto, você não vai sair daquilo ali. E eu falo assim, sempre quando você vai sair da sua zona de conforto, você vai passar talvez por algum processo até você se adequar para chegar onde você quis. Mas tudo tem seu preço. Agora, você prefere ficar na mesmice ou você prefere arriscar para buscar algo diferente? E isso eu não estou falando só no financeiro, não. Eu estou falando na vida, como pessoa mesmo. Porque, Edith, é o que eu te falei, você para mim é um exemplo, sempre foi. Isso dentro de casa todo mundo sabe, eu cito seu nome em todo momento. E eu vou te falar agora, eu vou fazer um elogio para você, que eu já fiz fora das câmeras há muito tempo. E todo dia que a gente se encontra, eu te falo isso. Edith, você, com os eventos que você fazia na época que eu trabalhava com você, e eu já enxergava que você era muito grande naquilo que você fazia. E hoje eu passei por outras empresas grandes e estou numa empresa muito grande. Você não perde nada, Edith. Tudo, pode ter certeza disso. Isso é do meu coração, você sabe, é do fundo do coração, não é da boca para fora. Você sempre fez coisas grandiosas. Pode ter certeza que hoje você não perde nada em tudo que você fez, que você planejou. Hoje eu estou voltando ao passado. Isso é muito bom. Os eventos que você fazia, Edith... Em podcast não se pode chorar.
Mas eu falo que nós temos sentimento, né? E que bom que eu posso falar isso na frente das câmeras, porque realmente eu sou muito grato a você como pessoa. O alto astral que você tem, tudo que você acredita, tudo que você expõe para as pessoas que estão próximas de você, isso é muito benéfico pra gente, Edith. Você não sabe o tamanho da importância que é você ser desse jeito. Esse podcast que a gente está fazendo, Marcelo, é fatos e relatos, a vida como ela é sem filtro. Eu sei que você assiste pessoas muito chiques, muito tudo. Obrigado. Mas nós estamos contando realidades, porque não adianta também ir em 1000 palestras e você sair vazio. Exato. Você sair vazio. Então, que 2026 seja para você que começou de ouvir esse podcast, que seja algo que realmente toque tua vida. Essas lágrimas são de muitos anos nós juntos, de muitos sábados de treinamento, muita história. E que o teu exemplo, Marcelo, o teu exemplo de perseverança, de persistência, de coragem, sirva para muitos. Você é empresário, se tu tiver essa habilidade de ver quando tu encontra um talento, dá oportunidades, não estou falando só do Marcelo, eu estou falando assim, e aí tem uma coisa, né, Marcelo? Não é para querer falar, eu quero alertar que nesse mundo tem muitas pessoas que estão querendo oportunidades. Aí entra característica, entra valores e tudo isso você tem. Valor das tuas filhas, valor da tua mulher, do pai, da mãe, tudo isso esse cara tem. E hoje ele está numa empresa, eu sei que ele pode voar muito ainda, muito. O céu é o limite e se a gente não atingir tudo, mas a gente vê estrelas, a gente vê brilho. E o principal da minha parte, Marcelo, quero te dizer isso e dizer de repente que vai alguém ouvir daqui muito tempo falar algo assim, que a energia que você passa para o outro, essa é a maior habilidade. Isso não precisa de dinheiro, isso não precisa de faculdades, isso não precisa de nada. O Marcelo nunca vi você criticar os outros. Então, levar alto astral e energia, isso é a diferença de qualquer ser humano. Marcelo, o que tu diria para nós encerrar esse podcast? Tá tão gostoso, nós temos que fazer outro, tá? Com certeza. Tópicos. Que recado você daria depois dos 40 e poucos anos, alguém te dizer, cara, você nasceu com altas habilidades, o que você diria? Qual foi teu susto? Você uma vez pensou que você era tão diferente das outras pessoas? Edith, o que eu te falo é assim, talvez a gente não tenha essa percepção de ser diferente, mas o que eu enxergo, por exemplo, é o quê? Que nem eu te falei, das minhas filhas, sempre dá o seu melhor. Então, eu vou falar de mim, eu sempre dei o meu melhor em tudo que eu fiz. E eu percebi que eu fazendo isso, eu sempre me destacava, mas não querendo me destacar em cima das outras pessoas. Eu sempre tive comigo um dilema assim, Nós falava disso, né? Falávamos muito. E eu sempre tive um dilema comigo assim, eu sempre quero ser o melhor onde eu estiver. Se as outras pessoas também quiserem ser o melhor, vai ser junto comigo. Sim. Nunca quis ser mais do que ninguém, mas eu sempre quis ser o melhor no que eu faço. E eu acho que isso mostrou que realmente tem significado isso. Então, o recado que eu dou realmente é esse. Tudo que você vai fazer na sua vida, independente se é profissional ou pessoal, dê o seu melhor. Dê o seu melhor porque você vai se destacar e você vai ser diferente realmente. E eu falo, nesse mundo que a gente vive hoje, Edith, cada vez mais
o mercado de trabalho está mais escasso de bons profissionais. Eu vou te falar por quê. Você lembra que nós falava Sempre. assim, ó, faça um pouco a mais. Sempre um pouco a mais. Se você E trabalha... tu falava para elas pequenininho. Pequena. E ela cresceu ouvindo isso, as minhas filhas. Mas eu falo assim, quem trabalha com horário, chega 10 minutos antes, sai meia hora depois. Porque tem gente que chega em cima do horário e 15 minutos antes já está arrumando tudo, então ele não deu o melhor dele ali. Se ele estiver insatisfeito naquilo que ele está fazendo, muitas vezes acontece isso, busca algo que te faça feliz. Porque a pior coisa, Edith, é você levantar da cama, sair de casa e falar, meu Deus, mais um dia eu vou ter que fazer isso. Isso acaba com a pessoa. Por dentro você vai se destruindo. Então, por isso que você tem, que nem você falou, tem que se identificar com aquilo que você faz. Porque o maior prazer é você poder acordar, agradecer a Deus principalmente, porque eu falo, sem Deus nós não somos nada, né? Então, primeiramente, você tem que agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele está te proporcionando. E segundo, agradecer que você tem a oportunidade de poder sair de casa feliz e buscar o resultado para voltar. Porque eu falo, o maior tempo da nossa vida a gente passa no nosso trabalho. Agora, imagina você não ser feliz no trabalho, você vai ser feliz com a sua família? Você não vai. Você já vai chegar desgastado, esgotado. Então, a mensagem que eu tenho para passar é essa. Sempre acredite em você, sempre dê o seu melhor, que isso vai te fazer vencer, vai te fazer sempre você ter o reconhecimento. Porque eu falo, muita gente fala assim, a gente não precisa do reconhecimento. Precisa sim, Edith. O elogio ele faz muito devastador. bem. Porque eu até brinco com a Pamela, né? Eu falo que o gerente, ele nunca elogia. Ah, você fez o seu número desse mês? Ótimo. Nada mais que Só obrigação. que mês que vem você sabe que também você vai ter que... E a vida nossa de representante é assim, né, Edith? A gente sempre começa o mês do zero. Então, imagina se a gente não acreditasse. Então, todo dia a gente tem que dar o melhor. A mensagem que eu passo é essa. Para quem nos assistiu, para quem vai recomendar, fatos e relatos, a vida como ela é, simples, sem filtro, a verdade dita, dê o que você tem de melhor, faça um pouco mais e você vai sentir a diferença. Até o próximo programa, nos siga no podcast, nos siga no YouTube e até o próximo. Beijos.